Olá! Como religião e filosofia podem ajudar a compreender a questão das emoções? Quem vai nos ajudar a refletir sobre esse tema é a nossa convidada de hoje, que é especialista nos dois temas. Do Ocidente ao Oriente, entre filosofia, ciência e religiões, a questão das emoções está na pauta do Religário de hoje. Eu recebo aqui no estúdio a filósofa Marta Luzzi de Oliveira Frecheiras, professora da UFOP. Está começando pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral, o Religare, Conhecimento e Religião, programa de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Tudo bem, Marta? Um prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Imagina, é uma alegria a gente falar sobre um tema tão... difícil, né? Sim, tão importante. áspero. Bem, você pode participar do Religare através do site www.pucminas.br/ppgcr. Deixe sua mensagem, sugestão ou pergunta à nossa convidada. Pelo canal de voz, você também pode concorrer a vários prêmios. O número é 31 3209 0122. Nesta semana, quem ligar vai concorrer ao livro Guia Prático do Budismo. Bom, aqui está o livro que a Marta nos presenteou, para sortear os nossos convidados. Mas antes da gente chegar a falar sobre o budismo, vamos conversar um pouco sobre e de como que o budismo trabalha a questão das emoções. É a parte, digamos assim, de religião que nós vamos tratar no Religare de hoje. Vamos percorrer um pouco a história do pensamento no Ocidente. Depois a gente faz uma confrontação aí com o budismo. A questão das emoções, ela sempre recebeu um tratamento adequado na história do Ocidente, na sua avaliação? Bem, a questão das emoções, ela foi trabalhada por alguns autores, principalmente na filosofia antiga. A gente tem Aristóteles, que ele fala muito sobre isso, tanto na Ética Nicômaco como na Retórica das Paixões, principalmente. A gente tem Descartes, que fala também sobre... tem um tema específico, um texto específico, que são as paixões da alma. Na Ética de Spinoza também aparece um texto específico sobre as paixões, as emoções. David Hume também tem sobre o Tratado da Natureza Humana, ele trata dessa questão das paixões. Fora isso, a gente tem Nietzsche, trata das emoções, a gente tem Max Scheler, o próprio Heidegger na filosofia contemporânea. Quer dizer, é uma série de autores que tratam das questões das emoções. A questão é de como eles trataram a questão, Sim. A questão foi tratada, mas como elas foram tratadas. Sim. Esse é que é o problema crucial. Perpassando esses autores, nós não poderíamos abordar sobre todos, mas haveria assim, uma linha mais comum na abordagem sobre as emoções? Digo isso porque há na tradição do Ocidente um peso maior sobre a questão da racionalidade, como se a racionalidade se, de alguma maneira, contrapusesse a questão das emoções. Seria assim? Ou... Porque essa questão ela começa principalmente, ela vai aparecer em Platão, que é um filósofo que foi influenciado pelo orfismo, pelo pitagorismo, e a gente sabe que o orfismo e o pitagorismo eles têm uma influência da Mesopotâmia, de religiões, das primeiras religiões que foram realizadas na Suméria, na Babilônia, na Acádia, Então, há influência. O que é essa influência? A influência principalmente no que diz respeito à distinção entre corpo e alma. Porque quem introduziu isso no Ocidente veio através do orfismo, que foi considerado, antigamente era considerado uma seita. Hoje a gente percebe que não é uma seita, Na verdade, era uma religião que possuía até escritura. Então é ele, o orfismo, que vai distinguir entre corpo e alma. Platão vai sofrer essa influência e na sua antropologia ele vai distinguir corpo e alma do mesmo jeito que ele distingue que a realidade possui duas dimensões, uma passível de ser vista, a sensível, e uma não passível de ser vista, que é inteligível. Aristóteles, apesar de ser discípulo de Platão, ele foge dessa dicotomia e ela vai ser retomada com o cristianismo. Quando a gente chega em Descartes ele vai manter essa dicotomia corpo e alma, só que com um cunho propriamente, ele vai dar mais importância à alma, como uma resposta, como uma coisa do pensamento, como um processo de subjetividade humana. Então, o que vai acontecer? A partir de Platão,
excluindo Aristóteles, seguindo toda a Idade Média e perpassando quase que toda a Idade Moderna, o que a gente vai encontrar? As paixões pertencentes, portanto, ao corpo, elas vão obnubilar o processo racional. Elas atrapalham a razão. Elas vão prejudicar o processo de conhecimento. Elas vão atrapalhar, elas vão obnubilar a racionalidade. Nesse caminho, sem dúvida, o cristianismo desempenhou uma função, não só se empenhou também, mas desempenhou um papel decisivo, não? Um papel fundamental, né? Porque o theos, que aparece na metafísica de Aristóteles, que a gente pode traduzir para o português como Deus, não é Deus para Aristóteles. Né? O theos é apenas o primeiro motor, que é um ato puro, né? Não movente, passível de mover tudo, mas que ele mesmo não se move, né? Agora, por outro lado, esse theos, que ele é uma inteligência, né? O que ele faz, na verdade, é se autocontemplar, né? O theos, que é o motor imóvel, ele se autocontempla. A única coisa que ele faz é dar o primeiro impulso, né? Ele realiza o primeiro movimento e se retira, e fica se autocontemplando. Ele não tem nenhuma relação com o que se passa em termos de mundo. Sim, mas o cristianismo, e no particular da questão das emoções... Porque Tomás de Aquino, ele vai retomar, né, o pensamento aristotélico e ele vai reler Aristóteles e vai transformar o theos, que está lá na metafísica, no Deus cristão. Entendo. Né? E no particular das emoções? No particular das emoções, as emoções elas sempre vão atrapalhar a racionalidade. Então, no que diz respeito às religiões que vão estabelecer uma prática para que a racionalidade predomine no ser humano, tá? Então, essas práticas vão ser práticas de excluir a razão. No que diz respeito ao cristianismo, que também é uma conduta órfica, isso ia perguntar. que é uma religião pagã. Olha que interessante, que é uma religião pagã, é uma prática ascética. É uma prática de afastamento dos sentidos, né? Porque todas as paixões, elas se referem à faculdade do sentido, né? Então, procuram afastar-se, né? Uma prática de ascetismo, de abandono de qualquer afeto, inclusive de práticas sexuais, né? Que são práticas afetivas, né? Sim. Práticas da sensação sensuais no sentido de sensorial. Eu acho que é o melhor termo. Sim. Você disse também que, começando por Platão, saltando Aristóteles, atravessando a história do cristianismo medieval, também a Idade Moderna, de alguma maneira, se posicionou com certa reação à questão das paixões, em prol da racionalidade. Como é que isso se dá na modernidade? A diferença só da Idade Média é que a Idade Média é para você buscar tornar-se filho de Deus. Né? Isso é uma condição já dada por Deus, mas que você tem que conquistá-la. No caso daí essas práticas ascéticas, né? Para abandonar uma parte do homem que prejudica a racionalidade e, portanto, essa pureza da alma. No que diz respeito à filosofia moderna, é para impedir, né, para que não haja um prejuízo do processo cognitivo. Porque os afetos eles podem inibir esse processo cognitivo, podem prejudicar o processo de conhecimento, tá? E dificultar, então, a racionalidade. Descartes e Spinoza, como é que esses autores contribuem aí nessa questão? De modos distintos, né? Porque, a meu ver, o Descartes ele vai retomar a tradição. Sim. E né? Spinoza? Spinoza ele retoma a tradição, mas dos pensadores pré-socráticos ou também chamados de pensadores originários. Por quê? Porque ele não vai restringir os afetos apenas ao ser humano. Ele vai dizer que é constitutivo da natureza, pertence à lei da natureza. Então, essas afecções, essas paixões, esses afetos, os sentimentos que até agora a gente não definiu bem o que é isso, né? Não diz respeito apenas à natureza humana, à raça humana, mas diz respeito a toda a natureza. E por falar nisso... Isso é um contributo fantástico, Spinoza. Sim. Quando nós falamos de afetos, emoções, talvez o telespectador esteja pensando uma coisa, mas o que é que você mesmo está querendo... A que você se refere quando fala de emoções e afetos? É porque ela vem da palavra grega pathos, né? Que quer dizer
quando você está no mesmo pathos que alguém, você está afinado com aquele alguém, você está no mesmo caminho que aquele alguém, tá? Então, você está afinado com a realidade de vida daquele alguém, né? E, historicamente, isso foi sendo traduzido, né? Então, para o latim, virou affectio, né? E depois virou afeto. A palavra afeto já diz ser afetado, né? Mostra uma passividade, um processo de passividade, né? E, Marta, ao longo do tempo foi sendo traduzido também por sentimento, né? Então, a gente pode traduzir por paixão. E chegou a emoções, que é o tema que nós escolhemos. E chegou a emoções. Então, há uma série de termos: paixão, afecção, afeto, sentimento, emoção, né? Na verdade, o que essas traduções demonstram são aspectos de um mesmo. Né? Que para você trabalhar com essa questão, você tem que vislumbrar essas várias facetas. Do estar afetado, do estar em sintonia com, né? O problema dos sentimentos e das emoções é que eles trazem uma outra informação do pathos e do afetar-se. Vamos continuar daqui a pouco essa nossa conversa. No Religare de hoje, eu converso com Marta Luzzi de Oliveira Frecheiras, da UFOP. Nós estamos falando sobre emoções. O Religare volta daqui a pouco. Até já. No Religare de hoje, eu converso com a filósofa Marta Luzzi de Oliveira Frecheiras, professora na UFOP. No primeiro bloco, nós falamos sobre como que a racionalidade ganhou destaque sobre a questão das emoções ao longo da história da cultura ocidental, também qual o papel que o cristianismo desempenhou nessa história. Mas agora vamos destacar uma abordagem distinta. Vamos falar da contemporaneidade, falaremos sobre o filósofo Heidegger e falaremos também sobre o budismo. Você pode participar desta conversa enviando a sua pergunta. Acesse o site www.pucminas.br/ppgcr. Nós responderemos ao seu contato por e-mail. Se preferir, acesse o canal de voz para deixar sua mensagem, dúvida ou sugestão. O nosso número é o 31 3209 0122. Quem ligar estará concorrendo ao livro Guia Prático do Budismo, cedido aqui pela nossa convidada. Marta, nós falávamos aí sobre as possibilidades do termo emoções, né? Nós estamos usando essa tradução aqui, você falava do pathos, né? Mas que outras acepções, né? Para que o nosso telespectador compreenda daquilo que nós estamos falando? Nós falamos também, né? Dos afetos, e né? Dos afetos, claro, é verdade. O afeto é ser afetado, portanto, demonstra uma passividade humana. Sim. Né? Agora, o que mais ressalta aos olhos das pessoas em geral são os termos emoção e sentimento. E isso eu gostaria de destacar porque a gente costuma pensar que é o nosso sentimento, é a nossa emoção, né? E sentimento e emoção não é algo que pertença a nós mesmos, né? Como se fosse, Como é isso? Como se fosse um cadinho nosso, né? Eu acho que o filósofo Martin Heidegger ajuda muito, né? Porque ele traduz o termo Stimmung, que seria a estrutura dos afetos no ser humano, por esse afinamento do pathos também. Mas ele vai dizer que é como se fossem nuvens. A gente não tem, por exemplo, as mudanças climáticas, a mesma coisa os afetos, né? As emoções, os sentimentos. Eles vêm, nos perpassam e vão embora com a mesma rapidez. Às vezes pode demorar mais um pouco ou menos, dependendo da pessoa e do fato ocorrido na vida daquela pessoa, mas o sentimento não é nosso, porque a gente pode perpassar vários sentimentos no mesmo dia. A gente pode ter uma instabilidade afetiva no mesmo dia, né? Então a gente pensa que o sentimento é uma característica da nossa personalidade e não é verdade isso, né? E o Heidegger ajuda muito nesse sentido de que a gente perceba que são várias tonalidades afetivas que nos tomam, que nos afetam diariamente nas nossas vidas e a importância, em contradição, né? Em relação, na verdade, a toda a história da tradição, ele vai se contrapor e dizer que ao invés dos afetos serem prejudiciais à racionalidade, pelo contrário, eles são fundamentais para o autoconhecimento humano. Sim. Né? Agora, porque Marta, você pode perceber qual é a tonalidade afetiva que você mais vibra, que você mais
tomado por ela, que você é mais cerceado por ela. Sim. Nós vamos dividir um livro que vai ser publicado o ano que vem, né, organizado pelo Márcio Paiva e Ibrahim Oliveira, da PUC. Uhum. E você tem lá um capítulo em que você discute Heidegger numa aproximação com o budismo. Uhum. Né? Como que é essa... eu conheço o capítulo, né, mas como é que você explicaria para o telespectador essa associação que você faz? Principalmente no que diz respeito ao budismo de linhagem Mahayana, que há duas linhagens fundamentais, a Hinayana e a Mahayana. Hinayana quer dizer pequeno veículo e Mahayana grande veículo. E está mais ligada à possibilidade de chegar à budicidade, né? Pequeno veículo porque o caminho é mais estreito, e grande veículo que o caminho seria mais amplo para as pessoas chegarem a esse estado de budicidade. Dentro do Mahayana, da linhagem Mahayana, um dos sutras expostos pelo Sakyamuni mais importante é o Sutra de Lótus, que é o penúltimo sutra pronunciado por ele antes da sua morte. Esse sutra, Sakyamuni expôs durante 50 anos os sutras. Sim. A partir do 42º ano, ou seja, com 42 anos de exposição, ele começou a expor o Sutra de Lótus e o expôs durante 8 anos. Finalmente, ele expôs o Sutra do Nirvana, que é o último sutra. Nesse sutra, ele começa já o primeiro capítulo com uma série de personagens míticos, que são personagens indianos, que, na verdade, eu os traduzo como representantes dos afetos, dessas emoções que nos perpassam o dia inteiro e que a gente não se dá conta delas. A gente está tão mergulhado nelas que a gente não se dá conta delas. A gente só se dá conta para achar que elas nos pertencem. E, na verdade, não é isso. Só para achar. Uhum. E isso é um péssimo caminho. Sabe aquela brincadeirinha que a gente faz quando criança? Tá quente, tá frio, né? Tá muito congelado esse caminho. E nesse texto do Sutra de Lótus, através desses personagens mitológicos, né, a gente pode tirar 10 estados de vida, que são os estados de fome, de baixo para cima é fome, animalidade, começa com inferno, sim, fome, animalidade, ira, tranquilidade, alegria, erudição, absorção, Bodhisattva e o estado de Buda, né? O budismo apregoa que todos nós somos Budas, né? Todos nós já temos o estado de Buda, mas é uma questão de prática. Do mesmo modo que Heidegger diz que todos nós somos pensadores, e é uma questão de prática. A gente não pratica, as pessoas não vão à academia para exercitar o corpo, então a gente também pode exercitar o pensar humano, é uma questão de exercício, de prática, né? O pensamento com Heidegger e do âmbito das emoções no budismo, no igualmente. Budismo, na verdade, dentro do Mahayana, a gente pode praticar para a observação da mente. Ou seja, mente, que a palavra em japonês kokoro, ela diz tanto mente, como a gente no mundo ocidental entende mente, como coração. Então, na verdade, ela une. Você vai ter uma percepção do estado de vida em que você maiormente gira, né? E cada um desses estados de vida que eu falei, eles são um complexo de tons afetivos, né? O inferno, por exemplo, é de uma tristeza profunda, né? Sim. Eu ia perguntar se esses estados, você falava também de fatores que estariam associados a estes estados. Não, os fatores eles estão associados à realidade, né? Para o budismo, esses estados de vida, eles também estão em todo o universo, sim, em toda a natureza, como Spinoza diz, né? Agora, os estados os 10 fatores estão ligados à realidade. Vou te dar um exemplo. Eu posso, nesse momento, provavelmente nós dois estamos agora, para o budismo, no estado de tranquilidade. Né? Nós estamos conseguindo dialogar tranquilamente e fazer uso da nossa razão, sem nenhum estado afetivo que nos assoberbe, que nos tirem desse diálogo tranquilo, né? Só que daqui a pouco nós podemos mudar de estado e podemos evidenciar na realidade, né, um acontecimento que ninguém imaginaria que nós pudéssemos realizar.
né? Esses 10 fatores de vida, eles representam isso, representam desde um estado latente de realização até a realização efetiva de algo. Seriam esses 10 estados, eles traduzem, na verdade, o ato e a potência de Aristóteles. Então, Aristóteles fala de uma potência, de algo que está em potência, que ainda não existe, não vige na realidade, e de algo que está em ato, ou seja, de algo que já está aí, passível de ser aprendido pelos 5 sentidos por qualquer ser humano, né? O que o budismo vai fazer? Entre a potência e o ato, ele vai inserir mais 8 estados, né? Que é de um estágio latente a um estágio manifesto. Sim. Agora, assim, como uma palavra, nós estamos encerrando o programa de hoje, uma palavra sobre o budismo Mahayana, né, em relação às emoções. De modo algum, seria reativo ou ascético, como você colocou? Não, de modo nenhum. A importância que cada um tem, né? Porque, por exemplo, Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, né? Que seria o grande processo educacional na vida do ser humano, ele nunca finda, que é sempre um processo de autoconhecimento. Mas quando a gente escuta a frase do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, é sempre sob o ponto de vista racional. Sob o ponto de vista budista, conhece as suas emoções. Conhece as emoções não as suas emoções, mas as emoções que te perpassam. Sim. Que você vai perceber por onde você está caminhando. E esse é um caminho que integra mente e coração. Participa da noção de mente e coração e você pode mudar de rota a qualquer hora. No momento que você percebe que você anda pelo inferno, você pode dizer, não quero mais viver no inferno, eu quero ser feliz. Eu quero andar pelo caminho do Buda, pelo caminho da liberdade e da felicidade. Então, eu agradeço muito, Marta, a sua presença. Trilhamos um caminho tão longo, não é? Dando pistas às pessoas para que elas sigam investigando, né, na história do pensamento. Passamos por Grécia, passamos, não é, por uma história longa como a história do Ocidente, chegamos a dialogar com a tradição budista Mahayana. Agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu é que agradeço. Ok. Olha, vamos aqui finalizando, termina mais um Religário. E você pode participar também do programa, deixar a sua pergunta, não é, sobre isso que nós conversamos aqui. Para isso, basta acessar a nossa página www.pucminas.br/ppgcr e lá você vai encontrar o link. Não é? Você pode também participar através do nosso canal de voz 3209-0122 e concorrer esta semana ao livro Guia Prático do Budismo. Estão abertas as inscrições para o mestrado em Ciências da Religião. Acesse o site que eu já informei e obtenha as informações sobre a seleção do mestrado em Ciências da Religião para o ano de 2010. E agora sim, terminamos o Religário. Um abraço muito cordial e até o próximo programa.